Sabe aquela frustração de não conseguir lembrar o nome de um ator? Ou, sei lá, onde foi que as chaves foram parar? Todo mundo passa por isso. Mas e se essas falhas não forem bem falhas? E se, na verdade, elas forem características de um sistema incrivelmente complexo e, mais importante, adaptável? Hoje a gente vai mergulhar um pouco nesse universo para entender por que nossa memória funciona desse jeito tão peculiar. Pois é, essa sensação de que a memória deu uma rasteira na gente é algo muito comum. Parece um bug, né? Um erro no sistema. Mas a verdade é que o cérebro não é um computador, daqueles perfeitinhos. É uma coisa muito mais orgânica e, sim, às vezes é meio bagunçado. E quer saber? Tá tudo bem, é normal. Bora fazer um tour pela nossa mente? A gente vai entender por que a memória parece essa bagunça organizada, descobrir a verdadeira arte de esquecer, dar uma olhada em algumas falhas do sistema, ver o que acontece quando as memórias entram em conflito e, no final, celebrar a incrível capacidade de adaptação do nosso cérebro. Então, para começar, vamos tentar mudar um pouco a nossa ideia do que significa esquecer. Não é bem sobre perder uma informação para sempre. É algo um pouquinho mais sutil que isso. A analogia da biblioteca aqui é simplesmente perfeita. Pensa só, a informação, a memória, ela ainda está lá, guardadinha em alguma prateleira do cérebro. O esquecimento é só essa dificuldade de, naquele momento, encontrar o livro certo. Ele não sumiu, não foi queimado, a gente só não achou de primeira. A memória existe, ela só está temporariamente fora de alcance. Olha, pode parecer meio contraintuitivo, mas esquecer não é só normal, é fundamental. Um cérebro que lembrasse de absolutamente tudo seria caótico, ineficiente. Esquecer é, na verdade, um processo ativo de limpeza. E essa imagem do quarto bagunçado deixa tudo mais claro, né? Para funcionar direito, para ter espaço para coisa nova e importante, o cérebro precisa jogar fora o que não serve mais. Tipo, o que foi servido no almoço 3 semanas atrás. Simplesmente não é uma informação útil. Então, o ponto central é esse. Esquecer é uma ferramenta, não um defeito. É o que organiza, o que prioriza e o que protege a gente de uma sobrecarga de informação. Pensa que é o sistema de gerenciamento de arquivos do cérebro trabalhando para garantir que a gente encontre rápido o que realmente importa. Ok, agora vamos falar daquelas falhas que irritam a gente no dia a dia. Elas não são sinal de um problema grave, não. São mais como pequenos glitches no software super complexo da nossa mente. Ah, o famoso tá na ponta da língua. O nome técnico para isso é bloqueio. A informação tá ali, a gente quase consegue sentir o gosto dela, mas a palavra não vem. É a frustração em pessoa. Mas a boa notícia é que é sempre temporário. Essa analogia da gaveta emperrada é ótima. O cérebro vai lá, tenta acessar a informação, mas o caminho está bloqueado. E o mais curioso é que quanto mais força a gente faz, mais emperrada a gaveta parece ficar. Aí quando a gente relaxa, pensa em outra coisa, clique, a gaveta abre sozinha. Outro glitch super comum é a distração. Só que aqui o problema não é na hora de buscar a memória, é lá na origem. Se a gente não prestou atenção quando a coisa aconteceu, a informação nunca nem foi guardada direito. E essa imagem ilustra isso de um jeito brilhante. A atenção é o foco da câmera, da memória. Sem foco, sem atenção, a imagem entra toda borrada. Não dá para lembrar de uma coisa que, na prática, a gente nunca viu ou ouviu com clareza, né? Agora vamos para um cenário um pouco diferente, um em que as memórias não estão bloqueadas ou mal formadas, elas estão, na verdade, competindo umas com as outras. É como se fosse um baita congestionamento na nossa cabeça. Basicamente, existem 2 tipos de interferência. A proativa é quando uma memória antiga, bem forte, atrapalha uma nova. Sabe quando a gente tenta lembrar a senha nova do e-mail, mas a senha antiga fica vindo na cabeça sem parar? É isso. Já a retroativa é o contrário. A informação nova é tão forte que ela meio que apaga a antiga. É o caso clássico de aprender o número do celular novo e de repente não fazer a menor ideia de qual era o antigo. Agora, a gente entra num território um pouco mais misterioso. Os tais fantasmas na máquina da memória. Como é que o cérebro sabe o que aconteceu de verdade e o que foi só imaginação? E por que certas lembranças simplesmente se recusam a ir embora? O reconhecimento é tipo o nosso detetive particular. É o processo que permite que a gente olhe para uma lembrança e fale, sim, isso aqui aconteceu mesmo, ou não, isso foi um sonho, foi só imaginação. É o que dá o selo de autenticidade para as nossas experiências, sabe? Como folhear um álbum de fotos e saber que aqueles momentos foram reais. E aí, do outro lado da moeda, a gente tem a persistência. Sabe? Aquelas memórias que voltam sem serem convidadas. De novo e de novo.
A analogia da música que gruda na cabeça é certeira. Essas memórias persistentes, muitas vezes ligadas a emoções muito fortes, tipo medo, vergonha, uma grande alegria, são sinalizadas pelo cérebro como super importantes. E por isso, ele coloca no repeat, mesmo que a gente esteja desesperado para apertar o botão de stop. Certo. Então, depois de olhar para todas essas peculiaridades, esquecimento, bloqueios, interferências, persistência, qual é a grande lição que fica disso tudo? O ponto final, e talvez o mais importante de todos, é este: a nossa memória não é falha, ela é otimizada. Esquecer ajuda a gente a priorizar. Bloqueios são só temporários. Interferências mostram um cérebro que está sempre aprendendo. Cada uma dessas imperfeições é, na verdade, a prosa de um sistema biológico que não foi feito para ser perfeito, mas para ser adaptável e nos ajudar a sobreviver no mundo real. Então, da próxima vez que um nome escapar ou as chaves sumirem, talvez, em vez de frustração, dê para sentir um pingo de admiração por esse sistema tão complexo e perfeitamente imperfeito que a gente carrega na cabeça. Fica a reflexão, né? Sabendo de tudo isso, como a nossa perspectiva sobre a própria mente pode mudar.